começando mais um programa Café com Deus. Obrigado pela tua presença, para você que está sempre com a gente, no seu like, seu joinha. Hoje nós temos uma companhia especial, a Meire, com a gente. Já passo para ela. O Meire, o pessoal quer te conhecer, quer relembrar um pouquinho de você. Dá um alôzinho para ele, depois eu passo para você. Olá, pessoal. Prazer estar novamente com vocês. Nós já fizemos aí um primeiro momento e foi uma experiência maravilhosa. E hoje eu estou aqui novamente para ter um tempo de comunhão com o meu primo e com todos vocês que estão nos ouvindo. Isso aí, que bom. Eu gostaria de já dizer que esse programa Café com Deus é um projeto da Igreja de Poços de Caldas. A gente está ali se reúne na Avenida Justino Ribeiro, 208, Jardim dos Estados. A gente tem um local de reunião, né? A igreja é eu e você, então a gente se reúne no local. E eu gostaria já de agradecer, né? Todas as pessoas que participam com a gente todos os domingos, às 16 horas. Tem sido muito bom. Também fazer um pedido, né? Para que você se comunique com a gente, indique um amigo, uma pessoa. Queremos chegar a 1000. Estamos aí quase próximo, né? Desses 1000 inscritos, né? E a gente gostaria de pedir para você que convide um amigo. Tá gostando? Hoje a entrevista promete, né? Tá gostando? Então indica um amigo para a gente. Vamos chegar aos 1000? Falta só você. Tá ok? Bom, a Meire, eu quero já, antes de passar para você, quero te agradecer. Eu sei que você tem uma agenda cheia, né? Final de ano, uma agenda muito cheia, mas gratidão por você aceitar nosso convite. E a gente gostaria de ouvir. A gente estava comentando alguns acontecimentos, né, que teve com você nesse momento de pandemia, né, desde março até agora, estamos já chegando no final do ano, e todos nós, de alguma forma, direta e indiretamente, se vemos envolvidos. Gostaria que, antes de entrar no assunto, você contasse um pouquinho para a gente sobre esse momento, como tem sido para você, o que aconteceu. Pode ser? Entramos em um momento de impasse da vida. E não foi só no Brasil, né? A gente começou a ver isso acontecer fora do Brasil. Vou colocar aqui. A gente viu acontecendo fora do Brasil e sempre tem aquela história, né? Acontece com os outros e não com a gente. Mas quando o Brasil, né, foi acordado para isso em março, e as escolas e as famílias, de verdade, assim, eu tenho uma confiança maravilhosa em Deus, aprendi com essa fé, né, a confiar, e nós entramos em paz. Março, abril, maio, junho, e fomos acompanhando todos esses desastres, né, acontecendo, as perdas, e um sofrimento muito grande. Quando foi no finalzinho de julho, eu tive, né, a visita desta doença na minha casa. Ela chegou na minha casa, assim como chegou na casa de muitas pessoas. E assim, a paz que excede todo o entendimento que a palavra de Deus diz, reinava no meu coração. Então, eu recebi, meu marido ficou doente, eu também, mas eu estava com muita paz. E passei uma semana achando assim, tranquilo até lidar, né? Porque estava passando bem, não estava tendo, né, grandes problemas com o Covid, mas com 8 dias, né, uma luz amarela piscou, assim. Então, a gente acabou correndo e eu percebi que eu já estava com o meu pulmão tomado, parte dele, e que de uma forma exponencial, como dizem, né, aí os matemáticos, de 25 para 50, 50 para 100, seria um dia e meio, e nós perdemos amigos também que fizeram, né, a correria só no finalzinho. E o que nós aprendemos com isso, né? Que essa doença é traiçoeira, é silenciosa e que eu devia ter tomado algumas providências. Apesar de toda essa, né, da confiança, da fé, existe uma parte que é nossa, que é da prevenção, que é do cuidado. E eu tive que correr com a medicação. Então, conversando com o Paulinho, né, a gente agora começa a perceber a importância de algumas medicações que já existem no Brasil e que pode estar na mão das pessoas. Um casal de missionários, amigos meus, que eu conversei ontem com eles, e eles me diziam assim, voltamos de Roraima, porque fomos acometidos de mais 10 vezes com a malária. O marido 14 e ela 11 vezes. E que eles tomavam
cloroquina, né, por conta da malária. Isso eles já estão há tempos, né, que eles vão se prevenindo. Mesmo assim, tomando a cloroquina, a malária, né, acaba acontecendo, mas assim, o impacto é menor. E eles disseram, nós estamos prevenidos contra o Covid, porque é um remédio que dá um impacto, né, na hora da chegada do vírus, para que ele não avance e coagule o sangue. E o problema maior do Covid é coagular o sangue, não levando oxigênio para os pulmões, que foi o meu caso. Eu comecei a sentir pés dormentes, mãos dormentes, braço, e meu sangue já estava bem grossinho, né? Quando eu fui ver, ele já estava, para sair da seringa já deu trabalho. E aí eu percebi a importância da medicação preventiva. E a cloroquina, apesar de tantas polêmicas, acaba sendo hoje uma medicação que daqui a pouquinho, viu, Paulinho, vai estar chegando nas farmácias populares, um kit para as pessoas levarem gratuitamente e tomarem para se prevenirem. É uma forma da gente evitar que tantas pessoas percam, né, as suas vidas e também percam entes queridos, como a gente viu aí, né? Quantas famílias vão sofrer e vão levar uma história muito triste de 2020, porque se separaram de pessoas queridas. Então, a prevenção, gente, assim, é importante. Nosso Deus já diz, né? Nós temos que cuidar do nosso coração. Ele é enganoso, então a gente previne observando a palavra de Deus, cuidando dele, cuidando da saúde mental. E cuidar da saúde mental significa entender o processo das coisas, né? Ter entendimento e fazer da melhor forma para que a gente possa ter uma vida abundante, Paulinho. Vida abundante, né? Poder participar dessa vida, mas de forma saudável. E Deus quer isso para a gente, né? Ele quer que nossa alegria, ele fala que a nossa alegria seja completa. E uma alegria completa, eu não entendo, né? Com dores e sofrimento. Uma alegria completa é aquela que consegue passar por dores e sofrimento, mas intacta, né? Fé intacta. Conhecimento, sabedoria, né? Discernimento, todas essas esse conjunto de fruto do Espírito na vida de alguém que conhece a Deus, ele então passa, como eu passei pelo processo, o tempo todo meu coração cheio de paz, mas aprendendo o tempo todo a lidar com isso e louvando a Deus, né, pela forma dele nos alertar, assim, né, dar para a gente algumas pistas e alertas e uns chacoalhões para que a gente viva uma vida abundante. Que legal, Meire. Essa informação, tenho certeza que os nossos internautas que estão com a gente, né, nessa tarde, é uma informação fundamental, porque a gente estava olhando só para a questão da vacina, essa preocupação toda, né, e essa vacina tão rápida assim, e agora a gente tem mais uma opção de a gente se proteger, né, enquanto não acontece a questão da vacina, enquanto ela realmente não tenha uma eficácia, né, que é para ter, né, nós podemos nos proteger com o medicamento. E vai ser, né, uma distribuição gratuita, né, através das farmácias populares. Que bom, né? Que legal. As pessoas aproveitem esse tempo, né, e prolonguem aí esse tempo de vida com qualidade. Nós temos esse direito e esse dever, né? Temos o direito da vida e o dever de cuidar dela de uma forma saudável e produtiva e também preventiva, e que você aproveite. Então, fiquem atentos aí às informações, porque é bem fresquinha, viu, Paulinho? Saiu nesse final de semana, eu estava lendo, eu estou sempre em contato, porque eu tenho mais de 1.000 alunos, como eu contei da outra vez, né? E eu estou sempre em contato com os meus alunos, falando sobre isso, sobretudo falando da saúde emocional, das crianças, falando de como eles podem se cuidar da família, e como isso, assim, favorece o conhecimento, liberta as pessoas, né? Então, vamos conhecer. Então, eu trago a informação, discuto com eles, liberando a parte da política, né? Porque a política, ela está em tudo. Política é uma coisa boa, né? Onde você conversa e você aproveita os benefícios da vida. Mas como que eu posso fazer isso sem de repente, corromper a palavra política para o lado negativo, né? E levando, de repente, algo que seria tão bom para salvar vidas, tirando essa possibilidade por conta de uma política mal discutida. Então, assim, é muito bom, né, que você conheça, observe e receba isso como bênção para a sua família. Você precisa viver bem, a sua mãe, o seu pai, a sua família, os seus filhos. Então, ofereça o melhor, né? Então, conhecimento é tudo. Amém.
Você falando desse viver bem, né, todo esse processo que é um investimento nosso, eu queria bater um papinho com você. Nós comentamos outro dia, né, sobre essa questão da gente passar por esse processo de pandemia, né, e se reinventar, vamos dizer assim, né, depois disso. Então, eu queria trabalhar com você algumas questões aí de investimento pessoal, né? Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, ó. A expectativa do pós-pandemia, né? E empreender. Todo nós vivemos empreendendo, é uma coisa que é natural, você tem que empreender, porque senão você fica fora do mercado e não consegue ter uma estabilidade no emprego, coisa parecida assim, né? E eu queria falar com você a respeito esse empreendimento, né? Ser um empreendedor durante a pandemia, pós-pandemia e a vida como um todo, e nós como pessoa, né? Porque eu investi, às vezes, até nessa questão de uma prosperidade, vamos dizer assim, estudar, fazer isso, fazer aquilo. Quanto mais informação a gente tem, é muito bom. Mas, às vezes, isso aí, no relacionamento, ele fica um pouco vago, né? Como você falou, a inteligência emocional, fica um pouco vago. Então, eu queria conversar com você sobre essa questão, esse convívio, essa intimidade, né? A cumplicidade, você ter unidade também, né? Porque às vezes os dois não são um. Então existe sem que perceba, existe uma disputa. Às vezes até o casal junto, né? Às vezes existe uma disputa, até não digo de espaço, mas até de espaço, na área profissional, um tem mais condição do que o outro, então se supera, sobressai mais do que o outro, e falta essa questão de estar unido, né? Ser unânime nessa questão, né? E uma outra coisa também que eu ganho muito é que a gente tem as nossas opiniões, né? Tem uma liberdade de expressar a nossa opinião, mas muitas vezes a gente quer sentar em cima, normalmente, né? A gente não quer sentar em cima da nossa opinião, nós queremos que a nossa opinião prevaleça. E essa é uma causa tremenda de separação e divisão no sentido geral, né? Até no ambiente cristão a gente tem essa dificuldade, porque eu tenho uma opinião e devido eu ter uma função, um cargo, né, dentro de onde eu estou, a minha opinião sempre prevalece. Então a gente aprendeu muito aqui com os irmãos, com o pessoal que a gente convive, né? E a minha opinião, ela sempre está em segundo plano. Ela, por melhor que ela seja, ela nunca se destaca. A gente sempre ouve e tem um consenso, né? Então é muito bom a gente aprender isso. Faz parte da inteligência emocional também, né? Gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Falando sobre convívio, sobre relacionamento e assim por diante. A gente pode começar, de repente, Paulinho, até comentar um pouquinho sobre a questão das prioridades, né? Como que as pessoas elas se orientam a partir das prioridades. O que é prioridade? Na teoria, nós somos muito bons na teoria. A gente sabe geralmente o que é bom, né? Mas na prática nós somos um pouquinho indisciplinados, isso no geral. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 4 palavras, né? Você que está ouvindo a gente, 4 palavras para você colocar em ordem de prioridade. Então, eu colocaria em família, colocaria trabalho, colocaria igreja, né? E colocaria, de repente, Deus, que não pode faltar. Então, qual das 4 seria a primeira palavra para você, né? Então, todo mundo fala, nossa, Deus, né? Todo mundo coloca Deus. Assim, não, é uníssono. Se você falar, vou contar até 3, todo mundo fala, qual é a primeira palavra? Deus. Aí fica lá, família, igreja e trabalho. Aí todo mundo, né? Quando chega na segunda, todo mundo pensa um pouquinho, qual vem, convém. Aí acaba saindo família. Uau, né? Deus, família. Aí ficam 2 palavras, fica trabalho e igreja. Aí, de novo, dá um impasse. Aí, com muito custo, aí as duas, às vezes, trocam de lugar. Muitas pessoas colocam o trabalho, depois a igreja, alguns colocam a igreja, depois o trabalho, é um pouco de dúvida. Quando a gente vai, depois, falar sobre essas 4 palavras, todo mundo concorda que Deus, né, tem que estar em primeiro lugar, né, a família é importante. Depois, a gente acaba trabalhando com eles o conceito de igreja, porque se Deus já está, né, lá no primeiro lugar, a igreja é um complemento, porque Deus já está lá. A igreja é um trabalho, um ofício que você desenvolve, né, é uma ação que você vai oferecer aí como
participante do corpo de Cristo. Então, como que você sustenta a sua família? Tem que trabalhar, né? Isso vem de Deus. Então, você tem a família, você trabalha para estar sustentando a sua família, então você dispõe o seu tempo aí para a igreja, para o trabalho do Senhor. Então, aí todo mundo concorda, mas quando a gente fala assim, como que é na sua vida isso? Paulinho, aí eles falam, realmente está tudo bagunçado aí, né? Na prática, a gente não consegue caminhar tão perfeitamente assim. Daí a reflexão das pessoas. Então, onde está o erro da nossa vida? É na hora da prática, como que a gente se orienta. Quando chega a pandemia, a gente percebe que as pessoas levam um baque muito grande, porque tiveram que experimentar família muito mais do que eles experimentavam antes. Muitos passaram a experimentar muito mais Deus, né? Porque passaram por fases difíceis e perdas, então, geralmente as pessoas buscam muito a Deus nesse momento, né? Dá um desespero. E trabalho, perceber a importância do trabalho, né? Para manter a família, alguns perderam. Então, como o trabalho se tornou um fator importante de discussão, e como sentimos a perda, né, da separação dos irmãos na igreja. Então, tudo isso veio assim com muita força. Essas 4 palavras, elas tomaram uma proporção muito grande, né, o significado delas. E, na verdade, muitas pessoas encontraram essa sequência. É Deus cuidando de nós, eu aprendendo a lidar com a família, o valor, conhecer meu filho, né, o meu marido, poder conversar mais, poder dividir mais as coisas, o tempo, o celular, a internet, quer dizer, tudo foi muito colocado na mesa para essa divisão, para que todo mundo pudesse participar da escola, do trabalho, e depois o trabalho em si, como ele foi importante, aqueles que tiveram, né, a continuidade, aqueles que perderam, como a ajuda da igreja entrou assim, né, de uma forma fantástica na vida das famílias, e como sentimos falta, né, de estarmos com os irmãos, e aí quanta reinvenção nesse momento foi possível fazer. Então, pessoas reinventando o conviver da família, reinventando como adorar a Deus, né, de forma online, remota, como trabalhar, né, a partir da sua casa, e foi um aprendizado tão rápido e tão em cima, assim, que ninguém nem estava esperando, que aí como que a gente consegue agora enxergar as pessoas empreendendo, que você falou, empreender significa você investir em você, né? Investir na sua vida. Empreender como tutor, a palavra tutor hoje é muito famosa, né? Todo mundo tem que ter um tutor, mas a autotutoria, né? O que eu tenho que escrever para a minha vida, para o meu projeto de vida, para eu conseguir manter, né, a linha e resolver os problemas e manter-me firme, tanto na saúde quanto na fé, assim, manter-se firme em todos os sentidos. Nós temos uma vida sistêmica, né? Nós somos um indivíduo só com muitas coisas acontecendo. E isso não está acontecendo de forma separada, acontece tudo junto, né? A nossa vida é um conjunto. Se a gente for dividir em pilares, a gente tem aí o pilar, né, espiritual, que para mim é o pilar mais importante, porque ele me traz a consciência da vida, ele me diz quem eu sou e para onde eu estou indo, ele me explica, né? É um pilar que me esclarece quem eu sou e por que eu estou aqui. Aí tem o pilar da família, né? O casal, depois os filhos, tem os amigos, tem a igreja, tem o pilar aí do que você faz para as pessoas, o servir, né? Você ajudar pessoas, isso é muito importante, esse pilar. Tem pessoas que já aboliram esse pilar, né? Nem existe, mas é importante esse pilar, né? De você poder ajudar pessoas, da sua saúde, do intelectual, da sua vida de estudo, da sua vida financeira, depois do seu profissional, e também a gente encontra aí o pilar do seu conhecimento emocional, das suas emoções, né? E também é um pilar importante. Quando a gente soma tudo isso, se esses pilares estiverem todos afinadinhos, você anda perfeito, mas se tiver um pilar meio capenga, né, faltando uma parte, aí a sua vida fica truncada, ela não roda. Se for uma roda, ela fica dando, né, socos. E quando você olha para a sociedade, você encontra as pessoas dando socos, né, faltando partes, tem que ser recompostas estas vidas. E onde que a gente consegue recompor tudo isso, né? Como é que o ser humano consegue? Sozinho ele não consegue, né? Ele precisa de ajuda. E nós encontramos a força em Deus. Eu sou uma pessoa que nasci num lar cristão e aprendi a dependência de Deus.
de saber que eu sozinha não consigo. Então, de saber que quando eu estou em problemas, eu preciso dormir aquela noite muito bem, preciso orar, falar com o meu Deus para poder tranquilizar o meu coração e tomar uma decisão sadia, consciente, que seja, a gente fala, ecológica, né? Que ajude a mim e ajude todas as outras pessoas, uma decisão ecológica. Mas todo esse processo, ele parte do conhecimento que você tem do Criador. A partir daí, você começa a se conhecer. E falta esse conhecimento para muitas pessoas, né? As pessoas estão muito longe do Criador, às vezes, né? E muitas pessoas conhecem o Criador, estão ainda relutando, porque tem medo do compromisso, né, Paulinho? Que é um compromisso muito forte, né? Você passa a sua vida a participar com ele, e ele com você, né? Não dá mais para você tomar decisões sozinhos. Então, vamos voltar aqui, né? Nós temos o conceito aí daquilo que é prioridade na sua vida. Se você consegue fazer isso muito bem, então você começa a perceber a importância do diálogo, porque numa prioridade você sabe que com a família só existe com o diálogo, então você tem que aprender a conversar com a sua família, que é algo também bem difícil. Eu pergunto às vezes para meus alunos, você dialoga com o seu pai? Eu levo até um susto às vezes, porque eles falam, o que é isso? Eu falo, na verdade eles estão perguntando o que é dialogar a palavra, né? Então às vezes é um susto, assim, como assim? Não, daí eu tenho que explicar o que é dialogar para eu poder saber que pelo menos ele conversa com os pais deles. Mas assim, eles não sabem o que é dialogar, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né? Conversando sobre assuntos, ouvindo um ao outro, podendo colocar sobre a mesa uma situação e discutirmos sobre aquele problema como se aquele problema virasse um objeto e a gente pudesse falar sobre ele e ouvir sugestões para melhorar, né, a resolução daquele problema ou, enfim, tomar uma decisão importante. Isso falta muito na sociedade. Quando a gente senta para conversar, as pessoas falam, eu não sei o que é isso, né? Porque não estão acostumados a olhar olho no olho e poder falar do seu coração, falar das suas emoções, falar dos seus sonhos, falar dos seus projetos. Geralmente as pessoas escutam e não, né, trocam as falas, elas escutam. É um monólogo, às vezes também elas só falam, né? E elas não conseguem ouvir o feedback. Então, eu acredito que quando você consegue ver essa prioridade, dentro da prioridade de Deus, você tem um relacionamento bom com Ele. Prioridade família, você consegue ter relacionamento abençoador com a sua família. Nós brigamos às vezes, não é assim? A gente com certeza. Porque dialogar, né, conversar com pessoas, realmente não é muito fácil, porque são opiniões diferentes, que divergem, mas o mais importante é quando a gente consegue ouvir com o respeito, né, o que o outro pensa a respeito de alguma coisa, o que eu penso, e poder dialogar com a pessoa. E isso traz uma riqueza de conhecimento, e quando a gente aprende a fazer isso, a gente até gosta de ouvir coisas diferentes. Então, a gente tem que aprender a ouvir coisas diferentes, né? O que você acha, O Paulinho falou algo tão importante, porque a gente não precisa ter a nossa ideia como, né, a monitora, né, que vai mandar em todo mundo. A minha ideia pode ser uma sugestão do outro, e a ideia do outro uma sugestão para a minha vida, e a gente vai experimentando o melhor, né? E quem é inteligente sempre vai escolher o melhor, né? Se a sua sugestão for melhor que a minha, eu sou inteligente, eu quero atendê-la. Então, isso é cidadania, né? Isso é a vida social que é promovida pelo seu nascimento e o nascimento da sua família e da família que mora do seu lado e dos seus parentes. Então, tudo isso proporciona realmente uma sociedade, e a sociedade precisa se comunicar. E quando você olha para o trabalho que vem, você precisa também ter um foco na palavra trabalho e, sobretudo, nele, o que ele representa para a sua vida e para a sua família, e como você é como funcionário, né? Como você é como empreendedor, como dono da sua empresa. Você faz o melhor, porque é um momento da sua vida que, se você somar, parte da sua vida está ali dentro daquele, né, espaço do trabalho. E aí você precisa fazer com qualidade e empreender nesse momento do trabalho. Como você pode servir melhor e como você pode, né, ajudar que o espaço que você convive, aí, trabalho também seja melhor. E como que você faz isso? Aprendendo quem é você, né? Os seus limites, o seu potencial. Tem coisas que a gente já nasce com uma tendência, mas tudo tem que ser treinado. Então, a gente está num mundo onde é o poli que funciona. Antigamente, as pessoas começavam a fazer beiradinha de cobertor numa empresa e elas se aposentavam fazendo beiradinha de cobertor.
Não sei se o Paulinho, né, lembra de algumas histórias assim, né? Ficava Não, eu peguei essa época. época antiga, né? As pessoas elas se aposentavam fazendo uma função. Olha que incrível, gente, uma função. E hoje você sabe que não é isso que eles querem nas empresas. Eles querem pessoas que falem, que saibam escutar, pessoas que são boas para dialogar, né? Fazer contatos, pessoas que são rápidas no raciocínio, que conseguem, por exemplo, ler e interpretar as coisas, pessoas que conseguem realizar projetos, pessoas que enxergam longe, pessoas que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque são essas pessoas que o mercado quer. E aí você começa a empreender em você, né? A aplicar alguns exercícios que te façam ser mais poli, né? Podendo observar ao mesmo tempo, quando você está escrevendo, saber ler, né? Aprender a ler, porque, professora, eu sei ler, assim, todo mundo sabe ler, mas quem é que tem o hábito de leitura, né? Quem é que tem um livro na cabeceira? Quem é que vai com um livro hoje numa condução coletiva e abre? Na verdade, a gente vai encontrar muita gente com o celular, né? Isso é comum. Mas aí, de repente, você vê alguém com um livro, você fala, uau, né? E você tem que empreender, e a leitura é um caminho de empreendimento muito grande. Você conhece a história inteira de uma vida. Quando você lê um livro, você conhece técnicas, você conhece países diferentes, você estuda outra língua, então você avança nos seus conhecimentos, então você empreende. E quando você vai para o quarto pilar que a gente coloca a igreja, você está preparado para fazer um serviço maravilhoso para Deus, porque Deus viu o seu empreendimento, você sabe lidar com a família, você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que quando faz o seu serviço na empresa, você faz bem, você oferece o melhor de você empreende na sua vida pessoal, e aí Deus tem aí um pacote perfeito para empreender na vida das pessoas espiritualmente, com uma pessoa que está preparada, né? Emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Olha que importância, né? Você vai ter no serviço cristão, na missão urbana, seja lá onde você for investir, se é no louvor, se é no grupo de intercessão, não sei, onde você vai fazer o trabalho, mas você será uma pessoa útil, porque você é poli, né? Uma pessoa que está empreendendo, e a palavra empreendedorismo hoje, ela é uma palavra da moda, mas eu vejo isso muito em você empreender para fazer melhor, servir melhor e, sobretudo, né, Paulinho, servir a Deus, porque quando você consegue, de repente, chegar... por exemplo, eu falei que eu sou cabeleireira na outra vez, né, que a gente conversou. Então, quantas vezes a gente subia um morro, né, de alguns bairros de São Paulo, e eu lá com a minha tesourinha, né, com a minha capinha, com a minha maquininha, uma fila de garotos, e a gente fazendo ali toda uma ação social e eu podendo cortar o cabelo daquelas crianças. E enquanto corto o cabelo, converso com elas, faço perguntas importantes, escuto, né, e oferecendo o melhor. Eu empreendi na minha formação e agora eu consigo oferecer também esse serviço. Eu sou pedagoga, então às vezes eu pego um grupo de mães para conversar em um momento de EBF, enquanto as crianças estão estudando, elas estão comigo para a gente poder fazer ali um diálogo sobre como a gente pode melhorar na criação dos nossos filhos. Como pedagoga, eu tenho ali condições de conversar com elas a respeito de educação, a respeito de como ensinar essas crianças a partir de casa, né? Dar dicas para essas mães. Mas eu tive que empreender em mim e agora eu sirvo, né? Eu acabo servindo a Deus. Fiz o curso de coaching. E como coaching, eu consigo atender a emergências, às vezes, na escola onde eu estou. E nas emergências, eu trabalho aqueles pilares todos que eu falei para vocês, né? Entra todos esses pilares e eu consigo trabalhar com eles. Fiz a capelania, é uma formação. Capelania, eu consigo, no Setembro Amarelo, servir, assim, de uma forma especial, uma demanda enorme de pessoas que procuram, e depois passamos o ano todo servindo a Deus, cuidando dessas pessoas que nós atendemos em setembro. E como professora no secular, onde eu estou, na igreja, eu consigo formar um grupo de estudos, né? Porque eu consigo fazer isso. Porque eu estou treinada, eu estou treinando, eu vivo estudando. Como tecnologia, né, me envolvi com tecnologia, hoje eu consigo formar professores na tecnologia, como eles podem levar o melhor para os alunos através de todas as tecnologias. Isso é empreender. E eu continuo lendo, continuo estudando, porque eu sei que para servir a Deus eu preciso estar preparada para qualquer evento.
E eu preciso fazer isso. Deus não vai lá, né, e colocar na minha cabeça, abrir minha cabeça e colocar um conhecimento se eu não fui buscar. Agora ele vai me fazer lembrar de todos os conhecimentos que eu fiz quando eu estiver na ação, estiver lá, né, com o povo, conversando. E eu fico muito feliz porque ele faz isso. Ele traz na minha memória na hora, né, tudo aquilo que eu preciso desenvolver naquele momento. Mas todo um trabalho que foi feito, né, de estudo, de tempo, de formação, acaba sendo honrando o nome de Deus, sendo honrado ali. Eu sou honrada também por Deus, né? Existe uma honra muito grande e de uma forma prazerosa a gente vê o resultado quando as pessoas são abençoadas. Então, olha, como o empreender, eu fiz uma corrida com vocês, né? Como empreender diz para a gente o que a gente tem que fazer, né? Não o que a gente tem que, de repente, sonhar somente, né? A gente sonha, a gente dorme sonhando e acorda com atitude, né? Tem que ser assim, dorme com sonho, né? A gente pensa enquanto ouve algumas coisas, fala, poxa, eu podia fazer, a gente vai sonhando, mas a gente precisa acordar com atitudes. E atitudes, às vezes, 1, 2, 3, corre, né? Vai fazer, porque senão a gente não consegue realizar. Então, realizar depende de, né, espontaneidade, uma coisa que também está em falta, as pessoas têm muito, né, dificuldade para dar o primeiro passo. De repente você está aqui assistindo a gente, dá o primeiro passo, né? Pega um livro para ler, né? Faça uma agenda aí de tudo que você gostaria de aprender para você buscar esse conhecimento. O que você gostaria de fazer na igreja, servir a Deus? Aí, se você tem vontade de dar aula, o que você tem que fazer para dar aula, né? O que você tem que empreender? Se você tem vontade de realizar, de repente, tocar um instrumento, vai ter que entrar numa escola, né? Vai ter que empreender, vai ter que aprender a esse instrumento. Você quer cantar? Então, você vai ter que fazer uma aula de canto, entrar aí, né? E conhecer o seu potencial. Tudo tem que empreender. Não tem como ser, né, uma mágica, assim, né? Plim, plim, e começar a fazer. Mas você vai perceber que no empreender, você vai conhecer muito mais de você e do Deus que te criou e como isso vai ser prazeroso. Você vai falar, obrigada, Senhor. Aí não tem baixa estima, não tem depressão, sabe? Todas essas coisas vão sendo eliminadas, porque o que o diabo veio fazer, Paulinho? Matar, roubar e destruir. Veio matar todos os sonhos, destruir a fortaleza que Deus quer que nós tenhamos para resolver, correr, né, atrás das coisas e destruir a sua vida. Agora, se você tem um Deus que você confia, você contar 1, 2, 3 e vai para cima, adeus, né? Acabou todo o espaço de alguém chegar e querendo matar e roubar a sua vida e destruir. E você vai encontrar a vida, aquela vida com abundância que nós falamos no início, que é você acordar sonhando, dormir sonhando, acordar realizando, tendo histórias para você compartilhar com as pessoas de bênção, podendo somar sempre com o outro, porque quando eu sento numa roda de conversa, eu começo a falar do que Deus tem me dado em relação à minha vida profissional, a gente passa horas, a gente chora às vezes. Eu falo com vocês, eu fico emocionada porque a gente sabe que Deus está por trás de toda essa minha correria. Ele está me dando força para eu, né, continuar, mesmo com a pandemia e com todos os problemas de saúde mental que as pessoas têm aí sofrido, que também quer me sufocar, porque eu também não sou de ferro. E como eu tenho encontrado forças para não me deixar, né, abater com a depressão, com o cansaço. Quanta gente me socorrendo, quantos amigos me abraçando, quanta coisa boa acontecendo na minha vida. E isso é resultado do quê? Daquele pilar, aquele primeiro pilar, né? Deus na minha vida, cuidando de mim, né? Dando para mim toda a sustentação que eu preciso. Então, quando eu estou percebendo alguma coisa, de repente eu encontro um monte de abraço, um monte de irmãos, um monte de oração chegando, um monte de gente me rodeando, e aí não tem tempo para sofrer, não tem espaço para depressão, não tem espaço para baixa estima. E quando eu entro com os professores conversando, como eu estou com vocês aqui, eles falam, Mary, você está louca? Né? O que acontece com você? Né? Eu não aguento mais nem olhar para ninguém, conversar com ninguém, e parece que você recomeçou, parece que está iniciando alguma coisa na sua vida, você está sempre com a animação de que iniciou, e eu só agradeço a Deus por isso, porque é uma alegria que vem de Deus, né? Aquele cântico, a alegria está no coração de quem conhece Jesus, é uma verdade na minha vida, porque mesmo com tanto trabalho que eu tenho que fazer, toda vez que eu me disponho a estar em alguma reunião, em alguma aula, é essa alegria que toma conta do espaço que eu estou, né? Disposição, alegria.
E aí, quem está me ouvindo, os meus alunos, os professores, eles ficam motivados e falam assim, nossa, amiga, eu estava achando que estava todo mundo morrendo, mas tem alguém vivo ainda. Então, eu vou segurar na sua mão e vamos chegar até o final. É assim, Paulinho, quando o empreendedorismo vem, eu trago essa carga toda de informações, porque eu estou vivendo isso, né? Estou vivendo esse empreender na minha vida e estou também saboreando e recebendo, né, o resultado disso. Vale muito a pena, né? Você empreender na sua vida, nesses pilares todos que nós comentamos, nos 11 pilares, e pensar naquelas 4 palavrinhas, né, que nós iniciamos: Deus, família, trabalho e igreja. Depois vem amigos, né, você pode fazer uma lista de coisas, mas que são 4 palavras importantes, que se você trabalhar as 4 com qualidade, você certamente vai poder viver uma vida melhor, né? Você vai ter essa vida, apesar de todos os problemas, uma vida feliz, uma vida com Deus, onde você olha para o problema de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Você enxerga o problema, consegue administrá-lo com todas as forças que Deus te dá e você passa. Desculpa, Paulinho, eu falei tanto agora, meu Deus. Essa é a Meire. Eu vou pedir para a Meire sentar aqui. Senta aqui, depois ela desliga. Ela está com preocupado, depois ela desligar lá. Meire, ó. Essa é a Meire. Conheceu a Meire, é justamente isso, né? E você falando, eu vendo tudo isso, né? Em questão de você empreender, ser um empreendedor. E assim, você comentando, já vivendo esse momento, né? Isso é muito bom, é muito legal tudo isso. E uma coisa que eu olho bastante para mim é essa questão de que esse lado humano meu, né? Esse lado humano meu que faz parte da minha natureza, né? Talvez alguma pessoa que está conosco fale, puxa, eu gostaria de fazer tudo isso, né? Mas isso é muito legal fazer. Mas o mais importante que você colocou desde o início, né? E é Deus, o cabeça. Aí todo esse envolvimento, tudo esse eu empreender, ele faz essa diferença, né? Por isso que quando você fala, a gente fica assim, ó, extasiado. Foi muito bom mesmo. Eu tenho certeza que nossos amigos vão sair nessa tarde, nesse café com Deus aqui, né? Assim, bem motivado, né? Eu quero abençoar a tua vida e dizer que é isso aí mesmo, né? E uma coisa que a gente não pode perder o foco de tudo isso que vem vindo hoje, todas essas informações, e cada vez mais, vai ser mais assim, né? A gente nunca perder esse foco de quem nós somos, né? De que ele quer injetar justamente dentro de tudo isso. Ele quer injetar essa vida dele em nós, né? Não a gente só ser um membro de algum lugar ou coisa parecida, né? Esses 4 pilares, esse que entra Deus, é ele injetar em mim essa vida dele. É por isso que você é assim, né? Porque essa vida dele está sendo injetada em você, em cada ação que você faz, em cada envolvimento com as pessoas, tanto na escola, como na área social, como no seu dia a dia, na sua vida. É a vida de Deus sendo injetada em você, né? Ele está empreendendo em você. Que legal. Muito feliz com isso aí. Ô, Meire, não dá para ficar 1, 2 só, eu vou ter mais, né? Depois a gente conversa, você vai fazer um para mulheres, né? Um bate-papo, né? Bate-papo em família, junto com a família, né? E aí a gente vai fazer um mais assim. Deixa eu te contar só uma coisinha. Esses dias eu estava com uma sala de aula e era só orientação. Aí os alunos foram saindo, ficou um aluno. E foi um dos dias bem difíceis. Olha só, um dia que eu estava muito cansada, né, esgotada, emocionalmente, fisicamente, porque era uma corrida de fechamento, como a gente está agora no final do ano. E, de repente, uma mãe entrou na tela. A mãe do aluno entrou na tela e estava ouvindo a minha conversa com o aluno, a gente estava compartilhando, né, as dificuldades do ano, enfim, de realização de atividades. E aquela mãe entrou, Paulinho, e me lançou palavras de bênção. Pensa assim, sabe, Deus preparando um momento especial de uma mãe ali falando, professora, né, e levantando tudo aquilo que ela percebe que eu faço com o filho dela e como professora, e trouxe, assim, palavras de bênção para mim, né, fez uma oração comigo,
E eu agradeci a Deus. Lembra que eu falei do cuidado? Vem de todo lugar. Depois de uma aula dessa, né, que uma mãe aparece e te abençoa, não é para qualquer professor, né, Paulinho? Assim, eu falo, obrigada, Senhor, né? É um mimo tão grande de Deus, o cuidado dele, colocar alguém para te abençoar, a mãe de um aluno. Então, vale tanto a pena quando você vive uma vida de justiça, né? Você faz aquilo que é bom. A Bíblia fala que ele quer um povo zeloso, especial e de boas obras. Lá em Tiago, né? Ele fala isso. Em Tito, aliás, capítulo 2, lá no finalzinho do... Acho que versículo 19, depois você dá uma olhadinha, 11, 12, 13, 14, mais ou menos esses versículos, não me recordo qual, mas ele quer um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, para trabalhar essas 3 características, né, que ele quer que a gente seja especial, como é que você pode ser especial, né, se você não oferecer para as pessoas o melhor, né? Zeloso, né? Zeloso é fazer com muito cuidado, né, com esmero. E de boas obras significa fazer sempre o melhor, né? Sempre trazer o melhor para as pessoas e fazer muito pelas pessoas. Às vezes fazer até além do que você pode fazer. Boas obras é fazer tudo que você fizer é visto como o bem, né? Que é bênção. E é isso que Deus quer da gente, né? Você tem essas qualificações e que não dá para ter se você não treinar também algumas habilidades, se você não buscar conhecimento. Então, irmãos que estão nos ouvindo, é assim, joelhinho no chão, né? Falar com o Senhor e pedir orientação e muito estudo, né? Estudar bastante. Muito bom, Meire. A gente se sente muito honrado com a Miriam aqui, né? De ter você como convidada e como parente principalmente. E eu fico muito feliz porque a gente vê que o antes, né? Eu não conhecia esse lado, confesso para você que eu não conhecia esse lado da Meire, assim, né? E talvez você não conhecia esse lado da gente. Então, esse convívio, né? A pandemia fez isso, aproximou a gente de uma forma muito legal. Eu só tenho que agradecer, tá? A Miriam já colocou aqui, ó, não deixa ela sair do ar, que ela quer conversar com você, tá? Então, eu vou fazer uma oração encerrando e a gente conversa sobre umas outras, tá bom? Eu vou fazer mais algumas lives, muito bom mesmo. Tá legal? Eu quero te fazer depois algum convite também. Então, vamos encerrar aqui? Vamos tomar um cafezinho para encerrar? Obrigada, Paulinho, pelo convite. Da outra vez eu não falei que, além de tudo, eu sou casada com um marido maravilhoso. Ó, hoje eu trouxe a família aqui na caneca. O Fábio, o Fabinho, o Daniel, Sofia. Aqui a minha família. Legal, que legal. É isso aí. E Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração encerrando, agradecendo por esse momento. Aí depois a gente encerra, a gente conversa fora do ar. Pode ser? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por esse momento que é especial, esse momento de estar junto com a Meire. Ó, Senhor, gratidão por tudo isso, Senhor. Continue usando a vida dela para alcançar as pessoas. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Nós te agradecemos por esse ano, que foi um ano atípico, Sim. mas o Senhor cuidou de nós, como cuidou dela, ela passou por esse período de Covid. Muito obrigado, Senhor. Gratidão por tudo. Nós queremos declarar na nossa vida, na vida da Meire, aonde que nós estivermos, nós queremos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Valeu, Meire. Valeu. Muito bom.